Olá, vamos fazer uns exemplos aí. Vamos fazer os exemplos de transformações. Pois só 3 aqui, tem mais lá, mas para vocês entenderem como se transforma, ó. Se eu for transformar metros cúbicos para litros, eu vou multiplicar por 1000. Então, se você vai, você multiplica. Se você volta, você divide. Por exemplo, eu quero transformar metros cúbicos para litros. Então, eu multiplico. Então, 6 vezes 1000 dá... Então, 6 metros cúbicos tem 6.000 litros. Agora, se eu quero transformar litros para metros cúbicos, se eu quero voltar, basta eu dividir por 1000. Então, vou pegar 7 e dividir por 1000, que vai dar 0,007. Ó, decímetros cúbicos em litros. Ó, decímetros cúbicos em litros, 1 decímetro cúbico tem 1 litro, então é a mesma coisa. Então, 9 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 9 litros. Agora, ó, metros cúbicos em decímetros cúbicos. Se eu vou, eu multiplico. Se eu volto, eu divido. Então, ó, 3 metros cúbicos. Se eu for transformar em decímetros cúbicos, eu multiplico por 1000. Então, vai dar 3.000. Agora, se eu tenho decímetros cúbicos, quero transformar em metros cúbicos, eu divido. Então, eu vou dividir por 1000, tá? E todos vão ser assim, tá? Nas transformações que ele der para você no exercício 1 e 2, tá? Volumes, ó, eu tenho 3 volumes. Volume do cubo, do paralelepípedo, pode ser paralelepípedo ou pode ser um bloco retangular, tá? É a mesma coisa. Um bloco retangular é um paralelepípedo. E do cilindro. O cubo, ele tem os 3 lados iguais, ó, lado, lado, lado. Então, o volume vai ser lado, vezes lado, vezes lado, ou lado ao cubo. O paralelepípedo, o volume dele vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Então, independente se ele é cubo ou paralelepípedo, você pode fazer o volume como comprimento vezes largura vezes altura, que dá na mesma, tá? Então, os dois é a mesma coisa. Só que esse tem os lados iguais e esse não. Mas o volume pode ser comprimento vezes largura vezes altura, ó. Comprimento vezes largura vezes altura. E o cilindro, a área dele é πr² vezes altura. O π você vai substituir, se você quiser, por 3,14 ou se o exercício pedir, tá? O R é o raio, que é essa parte aqui, e H é a altura. O volume vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Por exemplo, ó, eu quero o volume do cubo de lado 3. Ó, não precisa fazer o desenho, tá? Eu só vou fazer para você entender. Se é cubo, ele tem todos os lados iguais. O volume, né, comprimento vezes largura vezes altura. Então, é 3 vezes 3 vezes 3, ó. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Não é centímetros? Centímetros ao cubo. O volume, a unidade de medida, sempre é ao cubo, tá? Aí, às vezes, ele pode pedir para transformar no final, tá? Em litros, em decímetros cúbicos. Calcule o volume de um cilindro de raio 2 e a altura 10, ó. Então, vamos lá. Não precisa desenhar, ó. Você tem que o raio é 2 e a altura é 10. Mas olha aqui, ó. A metadinha, gente, é raio. Se for tudo, tudo é diâmetro, tá? O raio é só a metade, ó. E a altura é 10. Então, o volume é π vezes r² vezes a altura. Ah, professora, não pediu π, então não precisa substituir, pode deixar a π. Professora, eu quero substituir por 3,14, não tem problema. O raio é 2 e a altura é 10. Então, vai ficar π vezes 2² vezes 10, que vai dar 40π centímetros ao cubo. Quem quiser substituir o π por 3,14, não tem problema. Ó, calcule o volume. Eu tenho um cilindro, não é? Tudo é diâmetro. Tudo, tá vendo que ele me deu tudo? Porque o raio é só a metade. Se tudo é 6, a metade é 3. Então, se é um cilindro, ó, o volume é π vezes r² vezes a altura. Então, vai ficar π, o raio é 3 e a altura é 8. A gente resolve primeiro o que tá elevado ao expoente, ó, 3², 9. 9 vezes 8, 72π centímetros ao cubo, porque a unidade de medida do volume é sempre ao cubo. Aqui eu tenho um bloco retangular ou um paralelepípedo, ó. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, ó, 12 vezes 10, 120. 120 vezes 8, ó, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. 960, não é centímetros? Centímetros ao cubo.
tá? É isso que você vai usar para fazer os exercícios que tem aí. E qualquer dúvida, me pergunte, tá bom? Copiar os exemplos no caderno. Tchau!